Olá, meus queridos, eu sou o pastor Delvacir Costa e nós estamos iniciando agora com esse vídeo uma série de aulas sobre discipulado cristão. Vamos falar sobre o que é, qual é a essência, quais são os propósitos do discipulado cristão. Fala-se muito em discipulado. Aliás, há muitos anos se fala muito em discipulado. Mas eu percebo que existem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é ou do que se trata o discipulado cristão. No início dos anos 80, eu li 2 livros que revolucionaram a minha vida, mas me fizeram entrar em crise. O primeiro foi um livro chamado O Plano Mestre de Evangelismo, de Robert Coleman. Falava sobre o evangelismo, o discipulado, a integração de novos crentes. Isso mexeu comigo, isso mexeu com a minha estrutura emocional, intelectual, espiritual, e eu tive uma vontade muito grande de me envolver com o discipulado, com o evangelismo, com treinamento de novas pessoas para Jesus, lembrando que nessa época eu era apenas um adolescente. Depois eu li um segundo livro chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, que também foi um livro fundamental na minha formação espiritual. Mas eu entrei em crise. Entrei em crise por quê? Porque eu entendi que discipulado era o projeto, era a estratégia, era o plano bíblico, era o plano do Senhor, era o caminho do Senhor Jesus, mas eu não sabia fazer discípulos. Pior do que isso, eu não tinha alguém que me discipulasse. Então, a grande pergunta que me atormentava constantemente era essa: como eu poderei discipular se eu nunca fui discipulado? Como eu poderei fazer discípulos se eu nunca fui discípulo de alguém? Como equacionar essa questão e resolver esse problema que se criou na minha mente, no meu coração, e que me perturbou durante muito tempo. Posteriormente, chegou às minhas mãos um livro muito simples, pequenininho, mas muito prático, chamado A Formação de um Discípulo. Isso me ajudou, e me ajudou bastante a entender e a começar a caminhar no caminho do discipulado, a me tornar um discípulo verdadeiro de Jesus e, ao mesmo tempo, um discipulador de pessoas. Início dos anos 90, tive o privilégio de conhecer um homem de Deus chamado Roberval Andrade, um pastor já veterano, já experiente, com idade para ser meu pai, que me acolheu, que me abraçou e que fez de mim o seu discípulo. E eu o tornei o meu mentor, o meu discipulador. Aprendi muito com ele, caminhei com ele por longos anos até que o Senhor o recolheu. E de lá para cá eu tenho trabalhado muito, eu tenho conversado, eu tenho ministrado aulas, cursos, treinamentos, mas acima de tudo, eu tenho procurado fazer discípulos. Imagine que Deus desejava realizar uma grande obra, a maior do que qualquer outra obra realizada na história. Que obra era essa? O resgate, a salvação de toda a criação, não só do ser humano, através da morte do seu filho Jesus. É um plano grandioso. A vontade de Deus era e é se fazer conhecido e manifestar o seu amor, oferecendo perdão, oferecendo a vida eterna, reconciliação ao homem pecador.
para isso, diz Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus veio ao mundo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Para realizar esse plano, esse projeto salvífico, Jesus escolheu 12 homens, caminhou com eles por um período de quase 4 anos, permitindo que eles aprendessem tudo o que ele fazia e ensinava através do seu exemplo. Jesus não foi para uma sala de aula, Jesus foi para o mundo, para os campos, para as cidades, para as casas, para as praças, para a vida. Comparando com a Idade Média, principalmente com Pedro Abelardo, na história da igreja, poderíamos dizer que a escola de discipulado de Jesus era uma escola peripatética. Ele ensinava a partir do cotidiano, a partir das coisas do dia a dia, a partir do corriqueiro. Não havia um programa de estudo, não havia uma grade curricular rígida e elaborada, mas havia um ensino e um aprendizado constante a partir das circunstâncias do dia a dia. Ao final desse tempo, desses 3 anos e meio, 4 anos, Jesus deu a eles a missão de levar, de anunciar, de compartilhar, de manifestar essa vida, esse reino eterno e essa salvação a todas as pessoas da terra, usando a mesma estratégia, fazendo da mesma forma que ele fez. Jesus poderia ter usado várias formas diferentes para cumprir a sua missão, mas a maneira que ele escolheu foi de um relacionamento profundo e abençoador que nós chamamos de discipulado. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus nos ensinou, nos levou a fazer. Um dos versículos talvez mais importantes da palavra de Deus para a igreja nos dias atuais está em 1 João, primeira epístola de João 3,16. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não existe maneira melhor de servirmos a Deus do que quando amamos e servimos o nosso próximo. A melhor coisa que podemos fazer enquanto discípulos de Jesus é abençoarmos os nossos irmãos, servindo-os, ensinando-os a obedecer os mandamentos de Jesus. Não são conceitos, não são doutrinas, não são dogmas, é vida, é transmissão de vida. Nós estamos começando essa série de videoaulas sobre discipulado e nós vamos refletir juntos sobre o mandamento, sobre a estratégia para alcançar as pessoas e para levar essas pessoas à maturidade na fé. O chamado para participar dessa tarefa não é um dom especial e específico para algumas pessoas, para alguns eleitos, para alguns iniciados, para algumas pessoas especiais e específicas colocarem em prática. Se você é convertido, se você é um discípulo de Jesus, você foi chamado para participar desse grande movimento de amor e cuidado, que é o discipulado. E eu iria além, que é o discipulado 1 a 1. Depois da Revolução Industrial, nós queremos produtividade. O ser humano quer produtividade, quer produção em série, quer quantidade. Discipulado é trabalho primeiramente de qualidade, e qualidade exige que se dê atenção específica e especial a cada um. Você não faz discipulado em série. Você faz discipulado 1 a 1.
no máximo num pequeno grupo. Você pode alegar que Jesus tinha as multidões. Sim, tinha multidões. 5, 6, 10, 12 mil pessoas. Jesus tinha um grupo de 70 pessoas. Jesus tinha os 12, mas os maiores ensinamentos, as maiores experiências, as maiores revelações não foram no meio da multidão. Foi com aquele pequeno grupo, Pedro, Tiago e João. Foram eles que absorveram a essência. E os 12 depois, mas só depois como reverberação de ondas, de movimentos de uma água, quando é lançada uma pedra, aí sim foi gradativamente alcançando as multidões. Discipulado dá trabalho. Discipulado é coisa séria. Discipulado você não faz da noite para o dia. Exige perseverança, dedicação, empenho e principalmente foco. Você não discipula 30, 40 pessoas. Você pode ensinar 30 ou 40 pessoas, mas transmitir a essência do discipulado, que é a vida, não se faz com multidões. O nosso trabalho, ele vai ser baseado nesse livro, A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, da editora Vida. Já falei sobre ele, já li esse livro, impactou a minha vida, já ministrei aulas no seminário baseadas nesse livro, e o nosso trabalho vai ser baseado nesse livro, nesse material. Eu convido você, a partir desse vídeo, a caminhar comigo nessa fantástica aventura chamada discipulado cristão. Que você esteja com mente, corações abertos, Bíblia aberta, caderno e caneta ao lado para anotar, e que você, acima de tudo, receba do Senhor, através do Espírito Santo, os princípios importantes para você se tornar um discipulador eficiente que leve pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo e à maturidade em Cristo Jesus. Vamos lá?